Pessoal, hoje temos um Livros de Notícia especial. A gente aproveitou a presença das duas primeiras mandatárias da Bancada da Liberdade, Júlia Lucy, do Distrito Federal, e Laura Serrano, de Minas Gerais, para gravar um Livros de Notícia especial. Sejam muito bem-vindas ao Livros de Notícia. Obrigada. É um prazer estar aqui hoje. Isso. Então, se você quer conferir essa conversa, já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, porque, como você sabe, de segunda a sexta, a gente traz os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Júlia e Laura, antes de mais nada, sejam muito bem-vindas ao Livros de Notícia. Primeira vez que a gente grava um Livro de Notícia assim, ao vivo, pessoalmente. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre o mandato de vocês e a entrada de vocês no Livros. O que é que fez vocês decidirem se associar ao movimento? Bom, eu já tenho uma história com a questão da liberdade, da necessidade da gente ter uma sociedade cada vez mais livre, a necessidade de ter um Estado cada vez menos interventor, onde as pessoas possam de fato ter liberdade, não só para escolher como cidadãos, mas também para poder empreender, então da livre iniciativa, tanto da pauta do lado econômico quanto das liberdades individuais. Acho que é importante, lembrando que a liberdade ela sempre vem acompanhada da responsabilidade, mas é importante que as pessoas sejam livres de fato para poder escolher a forma de amar, escolher a forma que vai ser a melhor para a vida delas. O importante é que a gente tenha mais amor, pessoas mais felizes. Então, já vinha com essa ideia. Minha atuação também era nesse sentido na Assembleia e eu conheci mais a fundo através do Guilherme da Cunha, deputado estadual lá de Minas, que também é do Livres, e da Marcela Trópia, que é assessora dele, coordenadora em Minas Gerais do Livres. Então, a partir desse contato mais próximo com eles, aí foi onde eu fui conhecendo cada vez mais e quis fazer parte do movimento, que é sensacional. Muito legal. E como é a sua história, Júlia? Eu sou a única representante do Partido Novo na Câmara Legislativa, então eu já carrego no mandato a missão de espalhar o liberalismo. E quando eu conheci o Livres, eu percebi que o movimento é extremamente sério e muito incipiente em Brasília. Então, o meu apoio é exatamente fazer com que o movimento cresça no Distrito Federal. O DF, que é uma terra que tem leis em excesso, que tem uma extrema regulação e regulamentação, uma extrema interferência do Estado na vida privada, na vida comercial da cidade, né, do DF como um todo. Então, eu percebi que é necessário utilizar o mandato para reverberar a missão do Livres, né? E eu acho que, especialmente como mulheres, eu acho que nós, mulheres, estamos caminhando cada vez mais para mostrarmos que temos que exercer a nossa liberdade, de ocupar os espaços que quisermos. A gente geralmente é minoria nas casas legislativas, então quando uma mulher se porta como uma voz da liberdade, eu acho que isso chama ainda mais atenção, especialmente porque eu não sou de esquerda, então a gente está acostumado a ver mulheres defendendo a liberdade, mas sempre com viés de esquerda que, querendo ou não, traz imposição do Estado também, de uma forma contraditória. Então eu acho que a única forma de você ser uma defensora da liberdade de uma forma coerente é ser liberal por inteiro. Então esse é um conceito que nunca foi discutido na Câmara Legislativa, e eu vi uma oportunidade de defender esse conceito, essa ideia e de fortalecer esse valor na sociedade do DF. Eu queria aprofundar um pouco mais esse aspecto que você trouxe. A gente vê o Brasil é um país onde a participação feminina na política é minoritária e o meio liberal brasileiro também tem muito menos mulheres do que homens. Eu queria que vocês avaliassem por que isso acontece, o movimento liberal é mais refratário ou não à presença feminina do que a política como um todo e como superar isso? Bom, na minha visão, eu acho que muitas mulheres são liberais e só ainda não sabem. Então, é justamente a aproximação da mulher cada vez mais da política, acho que um pouco da falta de representatividade em relação ao que a gente vê de proporcionalidade da mulher na população, acaba se traduzindo também nas pautas liberais. Então, não é talvez porque as mulheres estejam distantes do liberalismo, mas porque estão distantes da política e aí, às vezes, muitas vezes, são liberais, mas não têm ainda o conhecimento disso. Então, faz parte também do nosso trabalho mostrar que
para ser uma mulher que defende a liberdade, existe a mulher que defende a liberdade liberal, tanto na economia quanto nas pautas de costumes. Eu acho que isso é importante a gente cada vez mais colocar de forma transparente para que as pessoas e as mulheres mesmo acabem se conhecendo um pouco mais e encontrando aí algumas formas, não vou dizer de inspiração, mas pelo menos de informação para saber que isso existe. A referência de que aquilo é possível é importante, né? E você, Júlia, o que é que acha? Na realidade, eu acho que o movimento liberal ele é muito mais amistoso com as mulheres do que o resto da política. Eu, particularmente, me sinto muito mais ouvida, muito mais respeitada, considerada no meio liberal do que quando eu estou no grosso, assim, com todos os meus colegas e numa reunião multipartidária. Então, eu acho que o movimento liberal é extremamente convidativo para as mulheres, né? Eu acho que todo mundo que está ali dentro entende o princípio da igualdade, a igualdade genuína, não a igualdade forçada, não essa igualdade pregada pelo comunismo, mas a igualdade em que mulheres e homens têm o mesmo valor, têm o mesmo peso. Então eu acho isso muito bonito, como a Laura falou, eu acho que o liberalismo como um todo é muito pouco conhecido, não apenas pelas mulheres, mas pelas pessoas de modo geral. Então, na medida em que esses conceitos liberais sejam disseminados, eu acho que a tendência é que a gente tenha cada vez mais mulheres participando de movimentos liberais. E neste momento é inédito, né? A gente sempre viu mulheres participando da política, mas eu acho que 80%, 90% de espectros de esquerda. E muitas mulheres não se sentiam representadas por essas. Então isso, inclusive, é um não convite à participação política. Agora não, a partir das eleições de 2018, a gente já observa, tanto no âmbito federal como nas assembleias estaduais, mulheres que participam da vida política, mas não são do espectro de esquerda. Então, muitas mulheres passaram a se sentir representadas. E isso gera, sim, inspiração, isso gera, sim, vontade de participar ativamente da vida política como protagonista. Muito legal. Uma coisa que você falou, eu lembrei da Deirdre McCloskey. Ela diz que, no lugar da igualdade de resultado, a gente tem que buscar a igualdade de dignidade. Eu acho que é bem semelhante ao que você falou, né? Em relação a pautas digamos assim, posturas que podem fazer com que a mulher participe mais. O que é que vocês acham que é a prioridade? Ou o que é que o Livres deveria tentar fazer para atrair mais mulheres para participar da política? Bom, eu acho que uma pauta importantíssima para as mulheres em geral, mas são as pautas que tocam a primeira infância, que são importantes não só para as mulheres, mas para toda a sociedade. Existem os estudos do Prêmio Nobel de Economia, o James Heckman, que coloca que os maiores retornos que você tem de investimento em educação é na primeira infância. Então, se a gente quer uma sociedade mais livre, se a gente quer uma sociedade onde as pessoas tenham capacidade de escolha e de forma consciente, de forma responsável, é fundamental esse investimento na primeira infância. Eu acho que a mulher, pela questão da maternidade, acaba tendo um vínculo forte com essa pauta que muitas vezes não é tão abordada pelos políticos homens. Uhum. Então, trazer também cada vez mais esse debate, essa importância do investimento na primeira infância, eu acho que é uma pauta que liga muito a atenção feminina, mostrando que a política hoje já não é mais aquele ambiente sujo, só de corrupção, e que a gente tem muita gente boa, assim, querendo trazer cada vez mais resultados bons para a nossa sociedade, para que ela seja cada vez mais livre e que a gente tenha cada vez melhores resultados aí para as crianças de longo prazo, que não pense só na próxima eleição. Legal. Júlia recentemente fez um evento junto com o pessoal do Livre sobre educação na primeira infância, né? Isso, eu concordo totalmente com o que a Laura falou, especialmente no Brasil, a maternidade ainda é, digamos assim, o principal assunto das mulheres. A criação dos filhos ainda é muito direcionada apenas às mulheres. Eu acho que a gente precisa ir trabalhando a questão da parentalidade responsável. Eu acho que esse é um tema que o Livres pode trazer. Experiências de países que já trazem licença parental, que, enfim, que proporcionam que homens e mulheres exerçam a sua parentalidade de uma forma responsável e livre, né? Quem quiser ficar com a criança fica, quem não quiser não fica. Eu acho que sem imposição do Estado. Hoje a gente tem uma imposição clara, né? A mulher é obrigada a tirar a licença maternidade, isso está definido na Constituição. E o homem não pode tirar mais do que aqueles 7 dias. Né? Não pode, e não pode inclusive compartilhar em tempos iguais. Então assim, é um verdadeiro absurdo, né? O Estado está definindo como é que as famílias devem se organizar. Isso é um verdadeiro erro.
né? Então, assim, reforçando a perspectiva da Laura, eu acredito que é importante também que o Livres evidencie experiências positivas de mulheres na política, porque, inclusive, nós temos uma associação clara. Quanto mais mulheres participando da vida política, menos corrupção nós temos. Mais dinheiro é destinado a políticas públicas primárias. Então, eu acho que evidenciar esses estudos, né, que mostram que a contribuição feminina, de uma forma real, ela traz melhores resultados por um simples fato: diversidade traz melhor resultado, né? Então, eu acho que evidenciar esses dados, esses estudos que já existem de uma forma maior no resto do mundo, que o Brasil ainda é muito incipiente na participação política feminina, especialmente em termos de resultado, eu acho que é extremamente importante para inspirar. Recentemente eu vi um estudo, você falou sobre essa questão da maternidade, da parentalidade, que mostra que o grande ponto de inflexão da diferença do gender gap salarial é justamente a maternidade, né? Quando há um descolamento entre a renda masculina e feminina. E hoje no Brasil, a gente... eu vi uma pesquisa recentemente que mostra que o perfil do empreendedor está cada vez mais feminino, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre como facilitar o empreendedorismo e a formalização num país que tem 40% do mercado na informalidade, como facilitar esse processo também ajuda a libertar as mulheres, né? Eu acho que facilitar, desburocratizar, permitir que o Estado, na verdade, interfira cada vez menos na vida dos cidadãos e naquelas pessoas que têm a livre iniciativa de empreender, de gerar renda e emprego, não só das mulheres, mas em geral é um ganho para toda a sociedade, assim. Então é fundamental. Quando a gente pensa nas mulheres, muitas vezes o empreendedorismo acaba acontecendo até durante a licença maternidade, talvez por essa imposição do Estado de que você tem que estar fora do mercado de trabalho, e aí muitas vezes as mães acabam vendo uma outra alternativa que seria começar ali seu próprio negócio, consegue estar junto com seu filho. Então, eu só vejo pontos positivos em simplificar a vida das pessoas e o ambiente de negócios. Acho que o ponto fundamental é esse. Infelizmente, quanto mais o Estado quer interferir na vida das pessoas, em geral, ele causa muito mais mal do que bem. Então, é importante que a gente deixe as pessoas poderem viver da forma que elas acham melhor, no momento que elas não estejam atrapalhando ou gerando qualquer prejuízo para os outros. Então, mais uma vez, assim, a pauta da desburocratização acho que é fundamental, e não é só uma pauta feminina, é dos homens também. Isso. Isso que a Laura falou traz, inclusive, alguns assuntos à tona, né? A gente viu, por exemplo, que recentemente a ministra Damares, ela quer que o Congresso aprove que a licença maternidade passe a ser de 1 ano, né? É muito bonito o que está por trás da proposta, né? Fortalecer o vínculo familiar, possibilitar que a criança seja amamentada pela mãe, estimulada cognitivamente pela mãe. Só que, se a gente aumenta a licença maternidade, a gente vai aumentar o não emprego de mulheres, né? Mulheres vão deixar de ser contratadas por isso, como já são. Muitas mulheres, muitas vezes, não são contratadas, especialmente se estão na idade fértil, porque o empregador, ele sabe que ele vai acabar ficando sem aquela mulher durante um período grande, que é o período da maternidade, da amamentação. Então, é importante a gente discutir esses temas com muita responsabilidade, porque, às vezes, o tiro sai pela culatra e poucas pessoas conseguem entender isso. Então, o Livres, quando ele entra para esse debate, quando ele mostra que quanto maior a licença maternidade, quanto maior o ônus para o empresário, menos mulheres acabam sendo contratadas, eu acho que isso é extremamente importante. E você tocou no ponto do empreendedorismo. De fato, a brasileira, ela empreende mais que o brasileiro, mas o negócio da brasileira dura menos que o brasileiro e ele expande menos do que o homem. Por quê? Porque o peso do trabalho doméstico, ele impacta diretamente na decisão de a mulher abrir ou não uma filial, de ela permanecer ou não com o trabalho dela aberto. Então, quando a gente vê que mais mulheres abrem negócios, isso aparentemente pode ser bom, mas a gente tem que enxergar o que está por trás. Então, é por isso que é tão importante a gente discutir a necessidade de a gente permitir que as famílias se organizem de modo que o trabalho doméstico seja mais equilibrado entre homem e mulher, ou não. Né, que as famílias se organizem da forma como queiram. Mas o fato é que hoje a estrutura legislativa que é imposta para as mulheres, ela é bem mais prejudicial do que positiva. Hoje, a maternidade no Brasil é uma escolha. Ou você cresce profissionalmente ou você é mãe. Isso é extremamente cruel. E essa escolha não é imposta aos homens.
né? O homem consegue crescer na carreira ao mesmo tempo ter 1, 2, 3 filhos. Então é importante a gente entender o mecanismo que está por trás disso. E o trabalho de deputadas como Júlia e Laura é justamente para diminuir esse tipo de distorção imposta pelo Estado. Júlia e Laura, muito obrigado. E queria que vocês dissessem como o espectador pode acompanhar o trabalho de vocês. Quais são as redes e... Bom, eu sou deputada estadual em Minas e quem quiser me acompanhar através das redes sociais, a gente está no Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Laura Serrano MG. Muito bom. Eu também estou em todas as redes, o meu login é @julialucidf, Lucy é Lucy. Muito bom, é isso aí. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações, porque de segunda a sexta a gente traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro.